Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à continuidade da realização do nosso mês espírita e vamos iniciar o nosso evento de hoje, cerrando nossos olhos físicos, neste ambiente preparado pelos amigos espirituais que já nos antecederam, tranquilizando nossos corações e mentes, percebendo-nos filhos de Deus, criaturas essencialmente do bem, que todos nós somos, encarnados e desencarnados aqui presentes, neste ambiente de amor e luz, com Jesus, rogando ao Mestre dos Mestres, que abençoa todos nós com as bênçãos da sua paz, com o manto do seu amor, como membros da família universal que todos nós somos, disponibilizando-nos para a aprendizagem de hoje sobre a família, um projeto de Deus aqui na Terra. Nossos corações e mentes, harmonizados no bem em nós e ao redor de nós, unidos neste bem maior, como aprendizes, iniciamos o evento de hoje. Que assim seja. Que todos sejam bem-vindos. Nós estamos dando continuidade ao nosso 11º mês espírita e este ano intitulado Família, um projeto de Deus. E hoje nós temos novamente a presença do nosso companheiro Rossandro Klinge, que ontem ele já iniciou, mas vai estar estendendo o tema hoje, o contexto familiar, aliás, intimidade com Deus para viver em família. O formato do nosso trabalho de hoje será a partir das 5h30, que é agora até às 7 horas, com a exposição do Rossandro. Depois nós teremos um intervalo de 30 minutos e às 7h30 até umas 8h30, 15 para as 9, vai ser a parte das perguntas e respostas. Então, quem ficar com dúvida, essa segunda parte, depois do intervalo, vai ser interativo com perguntas e respostas. E com isso em mente, nós passamos a palavra para o Rossandro. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Segundo tempo hoje, né, pra gente. A palestra de ontem, hoje, a de ontem, né, que era fazer hoje, nós invertemos. Queria aproveitar já para agradecer o convite que a Evanise me fez e a todas as pessoas que aqui me acolheram, a todos vocês nesses três dias de convite, né, segunda e sexta. E amanhã eu estou de volta, tem muita coisa me esperando lá, como tem a vocês aqui esperando também na vida de vocês. E pra gente falar desse tema hoje, que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de falar de família também, óbvio, as pessoas percebem isso, mas eu gosto muito de falar desse tema porque eu sinto, na verdade, que nós precisamos entender que relacionamentos precisam ser desenvolvidos, né? Nenhum relacionamento está pronto. Por exemplo, quando você recebe a notícia, minha esposa está grávida, tem gente que faz assim, e agora? Né? E se agora não é nada, é assim, como é que é essa relação? Como é que vai ser isso? Como é que é educar um filho? Como é esse processo? Então, e é um processo que é uma vida inteira de desenvolvimento. Mesma coisa um casamento. A vida inteira você está num processo de descobrir quem é o outro, como é que isso funciona. E com Deus não é diferente. Com Deus a gente tem que desenvolver uma coisa chamada intimidade. E intimidade, o que seria, né? Muitas vezes as pessoas chegam para um psicólogo e dizem assim no consultório: sabe, meu casamento está assim, muito monótono, a gente está num momento assim, muito tédio, eu acho que o casamento está desandando, a gente não tem mais assunto. Quando a gente namorava, a gente passava horas conversando, sabe, a gente ficava 3, 4 horas no telefone de madrugada, e hoje não tem mais isso. Eu disse, claro que não tem mais. Primeiro que você não está mais apaixonado, graças a Deus, porque a paixão é um estado de idiotice psicológica que dura de 7 meses a 2 anos, quimicamente provado, em que a atividade do córtex
que é responsável pelo pensamento racional, ela é diminuída, certo? A atividade dos lobos é hiperexcitada para que você não veja defeitos, só veja virtudes. Isso é uma estratégia da natureza para a gente casar. Não dá tempo. Aí, você quando vê, já foi, né? Então, assim, porque é uma forma da gente se envolver com a pessoa. Então, quando a gente está apaixonado, você observa que você tipo assim, você escuta, viu que está em um clima de guerra nuclear, você faz assim, pois é, né? Parece que nada pesa para você. Você não tem necessidade de vencer assim. Você está tão feliz com o que você tem naquele relacionamento que as pessoas alimentam a ilusão de que aquilo vai ser sempre daquele jeito. E esquecem que nesse relacionamento a gente vai transitar da paixão para o amor. Aí o amor ele vai ter 3 elementos fundamentais para que a gente sinta um amor, né? O amor ele vai ter respeito, admiração, e a gente tem isso pelo pai e pela mãe, não tem? Qual é o terceiro elemento que a gente tem pela uma pessoa que a gente casa? O que tira a gente de casa para casar? Desejo, exatamente. Senão ficava em casa com a mamãe. Não cobra, entendeu? Não pergunta onde eu estou, está tudo normal. Então nós temos respeito, admiração e desejo. A tríade disso, convivência, vai gerar o amor. Por que é importante ter os 3? Por que as celebridades se separam tanto? Já percebeu? Já? Não é só porque eles têm capacidade de bancar 30, 40 pensões alimentícias, não é só isso não. Apesar de que também é isso, né? Mas é porque, assim, eles só casam com apaixonados. E quando a paixão acaba, eles não suportam a relação real. Porque eles também vivem uma vida, às vezes, muito ficcional. Então, quando acabou a paixão, acaba e começa outra, acaba e começa outra, acaba e começa outra. Dura 2 anos, 3, outra. Então, o que acontece? Eles nunca entram na intimidade do amor. Percebe que tem poucas pessoas que têm casamentos duradouros nesse mundo assim de celebridades, casamentos longevos, não é verdade? Então a gente vive nesse universo em que desenvolver intimidade implica dizer que quando você está muito tempo com a pessoa, você basta olhar, né? Você vai receber um monte de gente na sua casa. De repente, uma pessoa que você não esperava vem. É a tia da sua esposa, vamos imaginar. Uma tia complicada, vamos imaginar essa situação. Então, quando a tia vai chegando, que você faz assim, ela olha pra você e faz assim. Então, ali ela comunica um monte de coisa. Não é isso? Ela comunica assim, é ela, eu não esperava também, eu não convidei, não faz barraco, tolera, faz parte do pacote família, você casou sabendo. Tudo isso é dito no olhar, e isso chama-se intimidade, não é casamento tedioso. E as pessoas começam a confundir, porque, por exemplo, nesse processo, fiquem tranquilos que eu vou chegar a Deus, tá? Fiquem tranquilos. Onde é que esse cara está indo? Deus está aí, nessa relação. Tá aí. Nesse processo, a gente não entende que, obviamente, que se o desejo no início é muito importante, naturalmente ele vai perdendo importância relativa, porque outras coisas vão acontecendo. As pessoas não entendem, por exemplo, que sair para escolher um berço e levar o filho para o hospital é desejo. Entende? Que sentar junto para assistir uma série de mão dada é desejo. Porque a sociedade acredita e vende pra gente que desejo é viver tendo relação sexual 24 horas, como se fosse assim. Eu lembro que quando eu fui casar e me disseram assim, Rossano, no começo do casamento, vocês casaram assim, não contratem ninguém para trabalhar com vocês não, porque o casal precisa de intimidade. Eu pensei, vai ser de manhã de estar junto. Cara, você chega de trabalho cansado, depois de um dia exaustivo, assim, se não for logo, não rola, você faz, boa noite, eu te amo. E você começa a ver, e aí as pessoas começam a entrar em crise. E essa crise, ela é provocada por uma visão deturpada que as pessoas vendem sobre amor romântico. Totalmente deturpada. Aí você vai para a realidade da vida dos casais no mundo todo. Média, uma vez por semana. E aí, o que os estudos mostram? Mais importante, qualidade do que quantidade. Quando é novo, não. Quando é novo, não. Quantidade é importante, né? A gente realmente faz umas Olimpíadas. Mas é claro que, naturalmente, o desejo, a libido, é uma energia que eu vou migrando para o sistema todo família. Então eu tenho que ter essa visão. Quando você não tem essa visão, você fica sempre cobrando do outro. É pouco, não sei o quê, fulano tem mais, não sei o quê. E tem mais um detalhe, né? No caso dos homens que eles inventam muito quando estão conversando com os colegas, aumenta assim, tipo, 10 vezes o que é real. Então o cara sai com os amigos, porque não sei o quê, e chega em casa com um sentimento de frustração.
E não entende que a intimidade é uma coisa que envolve toda a atividade da relação de uma pessoa com a outra. Claro que eu não posso deixar o desejo como uma coisa tão secundária a ponto de que a gente vive um irmão, que aí virou um casamento, deixou de existir. Então, mas o que é que vai acontecer com o desejo? Ele vai entrar em crise? Vai. Aí o que é que sustenta o casamento? Respeito e admiração. De vez em quando o respeito entra em crise, né? Mas tem um desejo. De vez em quando tem admiração, mas tem um respeito e tem um desejo. Então é preciso que os três sistemas estejam funcionando de forma regular, porque quando entrar em crise, o outro vem e sustenta. Porque aí você vai, aí chega assim, ó, tá acontecendo isso, vamos atrás, eu tô precisando passar. Aí os dois vão atrás e desenvolvem esse relacionamento. Esse é um relacionamento que tem que estar sempre em parceria, mas o relacionamento com Deus é diferente. Porque Deus, ele não vai alterar a personalidade dele. Ele não vai alterar, primeiro porque Deus não tem nem personalidade. Ele não vai alterar na relação com a gente o formato. O formato dele é dado e é pleno e é amor infinito. Só que pra gente é difícil acreditar nisso. Eu sei que todo mundo aqui sabe que Deus ama a gente, mas a gente não sente isso. Por que a gente não sente? Porque a nossa relação com os outros é uma relação condicional. Chega pra mim e faz assim, meu amigo chegou, ó Sandro, cara, eu tô apaixonado. Sério, ele fazia isso de 2 em 2 anos, há uns 20, né? Tô apaixonado, encontrei a mulher da minha vida. Disse, ai meu Deus, me diz agora quais são os critérios que tu estabeleceu para dizer que essa, nas últimas 7, é a mulher da tua vida. Porque toda vez que me dizia que era a mulher da tua vida era aquela. Não, mas essa é. Né? Só lembro daquela música, já tive mulheres de todas as cores, né? Mas nenhuma delas me faz tão feliz quanto você me faz. Então eu perguntei, quais são os seus critérios? Olha os critérios. Você acredita? A gente gosta das mesmas coisas. A gente escuta as mesmas músicas, o gosto musical dela é o mesmo. A gente costuma ler os mesmos autores. A gente adora as mesmas séries, a gente assiste o Game of Thrones inteiro juntos, né? A gente gosta, aí começa a contar tudo que a gente tem em comum. E isso não é relacionamento. Isso é clonagem humana. Então, na verdade, é Narciso encontrando ele no outro que resolve ou conquista seu espelho. Como esse a máscara não dura muito tempo, quando a paixão acaba, o córtex volta a funcionar e você começa a ver a quantidade de diferença que tem nas pessoas. E o amor é a resistir a essas diferenças. No relacionamento com Deus, não vai ter essa negociação. Mas a gente não consegue entender esse relacionamento, por quê? Porque para eu gostar de alguém, eu gosto se. Né? Se você, de preferência, tiver meu mesmo credo, se você, de preferência, tiver a mesma visão de mundo que eu tenho, se tiver algumas semelhanças, a gente escolhe, na verdade a gente procura muito mais as pessoas próximas que a gente julga ser semelhantes, até que a gente casa e vive e começa a perceber que não é semelhante. E no primeiro momento, na imaturidade do relacionamento, a gente considera aquilo uma coisa estressante. E a gente começa a ter um embate de um querendo transformar o outro naquilo que o outro quer que seja. E esse embate ou gera uma separação, ou o casal desiste, amadurece e entende que essa diferença é o melhor que tem na relação. Porque você tem o que eu não tenho. E isso não é motivo de conflito, é motivo de crescimento. Você me oferece aquilo que eu não tenho. E aí você começa a apaziguar. Eu estava contando hoje de manhã que quando eu vou para bodas de ouro, que tem aquela foto tradicional, velhinho e velhinho sentados de mão dada, aquelas mãozinhas bem velhinhas, aí os filhos atrás, os bisnetos, né, os tataranetos, um monte de gente, você sente assim, 2 pessoas que tomaram uma decisão que reencarnou isso tudinho. Primeira coisa que você pensa, né, a constelação formada pela decisão de 2 pessoas. Aí tá lá os 2 sentadinhos, os fotógrafos, e os que não são parentes dessa família, mas tipo são primos, ou convidados, estão lá do outro lado, geralmente assim, fazendo assim, que coisa amiga, os 2 velhinhos, tão bonitinhos, 2. E eu fico escutando e fico assim, sabe de nada, pra essa foto acontecer, para chegar esse dia, teve tanta superação, tanto perdão, tanta vontade de desistir, chutar o pau da barraca, de sair para outra, sabe? Tanto arranca-rabo mesmo teve para chegar àquela foto. O que é aquela foto? É a capacidade de não desistir. Isso sim é a decretação do amor sucesso.
as diferenças foram aceitas, a vontade de te mudar foi substituída por uma vontade de me transformar, a vontade de me impor foi substituída por uma vontade de me deixar conquistar novamente, de se reapaixonar, de aprender a conviver, de descobrir a cada ciclo de 7 anos não uma crise, mas uma nova oportunidade de novas qualidades. E isso vai crescendo, e chega aquela fotografia. E é por causa daquela unidade que tudo aquilo atrás acontece. Um monte de espírito doido para voltar, precisando de um contexto minimamente equilibrado, encontra pela disposição de dois, que inicialmente, não importa, inicialmente juntos criam essa expectativa de construir uma família, para longe do romantismo, mas ainda assim uma relação sim. Nossa relação uns com os outros é uma relação sim. Com Deus é uma relação apesar de. Deus nos ama apesar de sermos quem somos. Para a gente é difícil, entendeu? É difícil. A gente lê, a gente vê todos aqueles profetas, sabe? A gente vê os Salmos, o livro de Eclesiastes, a gente vê a história daquele povo. A gente vê a manifestação do amor de Deus na nossa própria vida e duvida. Duvida, porque a gente, no fundo, não sente o amor de Deus porque a gente não julga que somos merecedores do amor de Deus. A grande verdade é que a gente não julga ser merecedor e não sabe se relacionar com Ele. Então, primeiro a gente precisaria aprender de forma inequívoca que Deus nos ama, ponto. Não tem uma condição para que isso aconteça. Não existe uma coisa que eu tenho que fazer para que isso aconteça. Deus ama. Não há como você fazer alguma coisa que faça com que Ele desista de você. Ó, se quem acredita na vida única acha que Deus não desiste, imagina a gente, que sabe que a gente tem várias oportunidades. É um amor tão imenso que mesmo que eu pegue uma vida inteira para destruir a humanidade e pegue minha encarnação inteira para ser um agente de encontro à lei do amor e viver em função de destruir, matar, ainda assim Deus não desiste. E eu venho repetidas vezes num processo de expurgo até o reencontro, reconexão. E engraçado é que no ponto que eu errei é o ponto que eu vou acertar. Então aquele chefe de Estado, aquele rei do passado, que foi um homem louco que mandou matar, ele volta várias vezes com o poder na mão. Até conseguir acertar. No ponto que eu caí, eu experimento até acertar. E aí é um amor não é compreendido. Porque a gente não se aceita. Então, a condição para sentir essa intimidade com Deus é desenvolver intimidade consigo. Como é que eu vou desenvolver intimidade comigo? Bom, intimidade comigo é a aceitação de quem eu sou. A primeira digamos assim, o primeiro ganho é assim, é incrível, né? Como é que Deus, que é perfeito, ama um ser tão imperfeito como eu sou? Quando eu consigo me amar, eu tenho o segundo ganho. Bom, se eu me amo sendo tão imperfeito e consigo aceitar o amor perfeito de Deus, qual é a minha contribuição diante dessa relação? Que não seja mais a contribuição dos demais. Eu paro de cobrar que as pessoas sejam como eu. Eu paro de cobrar nos relacionamentos e vivo fluindo neles e não cobrando das pessoas comportamentos que sejam agradáveis para mim. Eu simplesmente paro de cobrar de filhos, de marido, de esposa, de todo mundo e apenas fluo nos relacionamentos. A gente não consegue se amar, a gente não consegue amar os outros e a gente não consegue sentir o amor de Deus. Lembra de João quando diz assim, mente o homem que diz que ama a Deus a quem não viu, mas não ama seu próximo a quem viu. E o próximo mais próximo de nós mesmos somos nós, assim. A pessoa que a gente acorda e olha no espelho é aquela pessoa que a gente ou está amando ou está odiando. Geralmente oscila, né? A gente é meio bipolar, o afeto da gente. Tem dia que a gente está se amando, se achando, cara, hoje está, ó, tem dia que você faz, meu Deus, não sai não, fica em casa, vai espantar a humanidade, né? Porque você está mal, então você reflete esse mal-estar. A gente oscila e Deus está. E a gente, se Deus... A compreensão desse amor de Deus. A gente percebe a forma como Davi descreve isso.
a gente fica imaginando o sentimento desse pai, a forma como ele se conecta com a gente. É espantoso, porque mesmo aqueles homens que viviam naquela época, o que a gente percebe? Na época que os profetas, aqueles homens que viviam em contato com Deus, o Deus único que Moisés traz, que é um salto qualitativo na experiência da relação com Deus, que faz com que Jesus nasça em Israel, por vários motivos, mas também por esse, porque havia ali a ideia de um Deus único. Se ele chegasse na Grécia e dissesse o filho de Deus, ia fazer de qual? Entende a lógica? Então não dá para nascer na Grécia, em Roma. É de qual? Do vinho, né? É da colheita, de quê? É do sol? Não, tem que ser um povo que tivesse alcançado aquela maturidade de unicidade e de divindade. Então ele chega ali, era também uma promessa daquele povo que recebeu Cristo. Ele chega ali e aquele amor começa a ser manifestado, mas antes dele vir, aquele povo esperava a vinda dele. Você veja que eles aguentam tudo que aguentam por uma promessa: escravidão na Babilônia, escravidão no Egito, destruição de templo, guerras, invasões, separações. Mantêm-se unidos em torno de uma promessa de que viria o Messias, né? Mas aí você imagina que Davi vivia naquele contexto, e todos aqueles homens e mulheres que viviam naquele contexto não tinham uma sociedade como nós temos hoje, assim, com plano de saúde, sistema de segurança, esgotamento sanitário, internet, Wi-Fi, disposição de ciência, descobrindo invenções, medicamentos. Então, quando a pessoa estava mal, quando ela tinha dificuldade, a quem primeiro ela apelava? A Deus. E o que eles conseguiam? Tudo. Não é engraçado? Eles não tinham nada, mas apelavam a Deus e conseguiam tudo. Hoje a gente tem tudo e termina não conseguindo nada. Porque a primeira coisa que a gente faz quando está doente é entrar no Google. Já pararam para pensar? Eu tenho até um amigo meu que é médico, porque assim, imagina a irritação do cara que passou 6 anos estudando, fez 3 anos de residência, e o paciente disse: doutor, estou com tal coisa. Eu lembro de um amigo meu que o paciente chegou com os exames, tinha lido os exames todinhos. Doutor, olha, o senhor estava vendo aqui, a taxa de colesterol está alterada, tá? E depois que ele olhou e o cara sentado assim fez. Quando ele terminou, aí o médico fez: e você indica o que agora em relação a isso? Você acha que qual é o tratamento que você deve ter? Ele estava interpretando os exames, entendeu? Aí o outro era assim, aí botou assim, um amigo meu no consultório: se você consultou o Google primeiro e veio aqui com a segunda opinião, consulte qual é o concorrente do Google, gente, que eu nem lembro mais. O Yahoo, consulte o Yahoo. Se você, não sei, nem lembro que tem concorrente, né? Então é a ideia de que a gente primeiro procura a solução humana, depois as outras soluções, para o médico, você chega a pedir para rezarem por você, coloca meu nome na mediúnica, sabe? E não fala com teu pai. Olha que coisa. É tipo assim, você está doente na sua casa e vai pro vizinho: eu estou doente, estou com febre. Ele vai achar assim: por que ele não disse isso ao pai dele, à mãe dele? Por que ele veio procurar a solução aqui? A gente não entrega essa solução primeiramente para Deus, a gente procura nossos próprios recursos. Veja por que foi importante para os judeus a experiência do deserto. A gente sabe que a Bíblia tem várias leituras, vários níveis de compreensão, que a gente sabe quanta gente que a gente adora, como Haroldo, como Sibirino, como Marina. Então tem vários níveis, né? O que o deserto representa entre as muitas leituras? No livro Tempo do Alto Encontro, a necessidade do papel deserto em nossas vidas, que foi o segundo que eu fiz, o segundo espírito que eu fiz, eu vou falar sobre essa experiência. Qual é o significado da experiência do deserto? Por que os judeus passaram por ele várias vezes? Foi sempre lá que eles encontraram Deus. Sempre lá que eles encontraram Deus. E o que o deserto tem tão especial? Simbolicamente, muitas coisas. Primeiro, ele é tão imenso, que eu tenho noção da minha pequenez. Ele dá a exata noção do meu tamanho no universo. Na frente de um deserto, eu sou um grão. Isso é um primeiro momento, ele faz um sentimento de dissolução do ego. Porque eu estou diante de uma imensidão e inóspita, né?
e eu tenho uma noção da minha dimensão. Por outro lado, você entra no deserto e todos os recursos que você tiver lá não valem absolutamente nada. Imagine o que é ser amigo da rainha da Inglaterra, mas está no deserto do Saara. Ela pode ajudar como? Imagine ter PhD em física nuclear e estar no meio do deserto. Isso vai ajudar em quê? Imagine ser herdeiro de poços de petróleo na Arábia Saudita e você está no meio do deserto, perdido. Vai servir de quê? Sabe o que acontece no deserto? Nenhuma das estruturas que eu considero capaz de me solucionar ou me ajudar, funciona. Eu fico sem Wi-Fi, isso é desesperador. Né? Eu fico sem nenhuma das estruturas humanas e lá ninguém entra comigo. Ninguém topa com você a descida até o deserto. Já percebeu isso? Quem entra com você no deserto? Nem Deus. Como assim, Rossana? Porque Ele já está lá. Ele não é onipresente? Deus já está lá lhe esperando, porque no deserto você encontra papai. Na dor profunda, depois que você apela para grana, amigos influentes, inteligência pessoal, todas as suas competências humanas e frágeis, limitadíssimas, finalmente você diz: papai, cansei. Agora é com você. Só que não. Sabe o que a gente faz? Quando finalmente a gente entrega a Deus, a gente faz igual a Gober em Ghost, quando ela encontra a freira e entrega o cheque. Ela entrega o cheque, a freira pega, aí ela segura, a freira puxa de volta, ela faz assim, até que o Espírito vai, entrega que ela entrega, né? A gente, quando entrega para Deus, que Deus pega para resolver, a gente faz: deixa eu tentar de novo, do meu jeito. Aí o que é que ele faz? Deus é um verdadeiro cavaleiro de Deus, então Deus faz assim, tá? Fica tranquilo, tem a eternidade inteira para esperar. Pode ficar, tenta de novo, filho. Porque assim ele respeita nossa dinâmica. Mas essa entrega a Deus, a gente não tem conseguido fazer. E essa entrega a Deus, a gente não consegue fazer porque não acha que merece. Porque não entende como ela funciona. Porque não entende um amor incondicional. Nós não compreendemos amor incondicional. Nós não acreditamos que Deus pode amar o Rossandro real, não o que vocês veem na internet. Ou aqui, pessoalmente. Que Ele vai amar aquele que só Janine conhece. E que Ele vai amar aquele que nem Janine conhece. E que Ele vai amar aquele que nem eu mesmo conheço. Porque Ele me ama integralmente. Então, como é que Deus, que sabe quem sou eu, pode me amar? Vamos imaginar a seguinte coisa. Nós temos aqui um equipamento agora que foi desenvolvido aqui, certo? E esse equipamento foi desenvolvido e é o seguinte: nós temos aqui o Data Show, vocês estão vendo assim, mas quando eu colocar na cabeça da pessoa, tudo que ela fez na vida será projetado aqui. Mas tudo. Quem toparia usar? Só nessa vida, ainda é promoção. Quem topa? Ou, por exemplo, eu posso chamar alguém aqui, hipnotizar, liberar o fluxo do inconsciente e dizer: diga tudo que você faz no quarto sozinho de noite. O que você já fez para machucar as pessoas? Quem topa vir aqui? Imagine então o seguinte, que a gente colocasse esse equipamento na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo e as telas mentais de nossa realidade íntima fossem projetadas no alto em 3D. E todo mundo ficasse vendo o que acontece na mente real de todo mundo. O que aconteceria aqui? Loucura. Ninguém se relacionaria mais com ninguém. É essa criatura que você não quer que ninguém veja que Deus ama. Entende como é difícil compreender esse amor? Deus ama. Por quê? Porque Ele conhece em você o que você nem imagina que tem. Ele tanto vê a potência que você acha que nunca vai conquistar, como Ele vê o defeito que você ainda não assumiu. E ama, não altera esse amor. E aí pra gente é difícil. Poxa, Ele ama. Ele vê nossas pequenas ações assim como de forma como um pai vê uma criança errando,
que porque está aprendendo a andar, cai. Imagina que ele está aprendendo a andar, ela cai. E aí o pai faz o quê? Vai lá e bate nela? O que ele faz? Levanta para chegar de novo. E você acha que quando você cai, Deus faz o quê? Vai pro inferno, miserável. Se Deus faz isso, umbral te espera. Né? É isso que chama de pai, misericórdia. Paizinho, Abba. Paizinho que está no céu, Jesus lá. Abba. É esse que é o paizinho que você acha. Mas olha, quantas encarnações nos foi dito que Deus punia? Quantas encarnações? Quantas encarnações nós dissemos para os outros que Deus punia? Quantas encarnações? Tem um palestrante lá no Brasil chamado Leão Carnal, e ele disse assim, que ele estudava no colégio, ele entrou no banheiro do colégio, e na adolescência, né? Banheiro de colégio na adolescência, imagina, banheiro masculino, tinha lá, Deus vê tudo que você faz. Então, a ideia de Deus é um Deus Big Brother. Fizeram uma pesquisa e detectaram que muitas crianças tinham medo de Deus, porque se pregava Deus como um observador do erro para punir. Então, ó, de olho em você, errou, pá, errou, pá. Então, aquela visão de misericórdia, ela não é compreendida, não. Porque as pessoas precisam ter medo de Deus e não amor. Uma relação de amor é uma relação diferente. Então, se o menino cai, Deus levanta, como o pai levanta, porque cair é pecado. Aprendendo a lei e gaguejar é pecado. É o que, então? Processo de aprendizagem. Simples assim. Os erros, processo de aprendizagem. O indivíduo vai, cai, gagueja, até que ele fala e anda. E o que é que o pai faz quando ele consegue dizer melhor uma palavra? Não comemora? Não é assim? Então, quando finalmente o filho diz uma coisa melhor, o pai não diz assim, finalmente, né, imbecil? É isso que ele diz? Se disser isso, por favor, me procura depois, você está precisando de ajuda. Pode acontecer, de repente a pessoa faz isso, eu não sei. Mas o que você... Quero água não diz faz água. Muito bem, aprendeu a dizer água. Você acha que Deus faz o quê quando a gente acerta? Olha o que é que Deus faz, ele fica esperando o acerto. Entende a diferença? E a gente fica se punindo por cada erro. E Deus nem aí. Porque ele está comemorando o acerto. Veja, quando você vai para um professor, que quando você faz, errou, está errado. O que é que vai acontecer em você? Você vai ter um desestímulo. Vai gerando um sentimento de incompetência. Eu tinha uma professora que ela, se eu fizesse isso assim, ela, parabéns, você é demais, cara. Até eu acreditei. Veja, o que é que ela fez? Ela emprestou a crença que ela tinha em mim, que eu ainda não tinha. Naquela disciplina. Ela me deu aquele sentimento de, você é inteligente. E eu me achava muito burro. Eu ainda não me acho, não. Mas eu me achava bem mais burro. Então assim, ela olhava pra mim e fazia, que massa. Eu sei que hoje eu olhei e fazia assim, que massa o quê? O que é que tem aqui demais, né? Mas ela estava vendo o meu processo. No ponto que eu estava legal aquilo ali. Então no ponto que você está, Deus está vendo o que massa de cada conquista. E você está olhando o que pena de cada queda. E está se punindo, está se maltratando, está se maldizendo. Isso, até aqui. A gente sente esse que massa de comemoração quando o filho pródigo volta. Porque pensa a história, né? Vocês já devem ter ouvido demais essa história, ela tem vários níveis de leitura. Mas me chama a atenção, eu fico imaginando, eu sempre quando vou ler, eu imagino eu sendo o personagem, certo? Pai, é o seguinte, raspa o taxa aí de metade do negócio do banco aí que eu quero curtir geral, velho. Eu sei, essa fazenda tá muito monótona, vou pra balada, curtir geral. Aí o pai faz, beleza, né? Vai lá, você comete uma série de erros. São erros tais que vai lhe dando um sentimento de profunda angústia. Você perde tudo porque não tem experiência, você pega uma herança que você não merecia, porque o pai não tinha morrido. Então você não tinha direito, né? Você sai, você erra, você chega a um ponto em que você fica tão desprovido por distanciar-se do seu pai, né? Que você é chamado para comer lavagem dos porcos. E sabe o que é isso para um judeu? Veja a força de como Jesus coloca assim.
não era nem comer o porco, era comer o que o porco comia. Naquele ponto que ele chega no charco, aí ele, peraí, calma, eu tenho um pai. Talvez ele nem me receba mais como filho. Não vou nem contar que você já conhece, mas me chama a atenção é o psiquismo de alguém que volta depois de ter feito tanta besteira. Ele volta. Porque aí você também percebe Jesus fazendo referência a Davi no Salmo. Né? Ele volta para casa. Ele chega, que a fazenda embaixo, ele chega no sopé da montanha, o pai vê ele. O sentimento dele: eu não mereço mais ser filho desse cara, perdi tudo, errei feio, eu sou um completo idiota, certo? O pai lá do outro lado: meu filho voltou, coração feliz, alegre, exultante. Meu filho está miserável, porque ele sai com ouro, jovem, bonito, num cavalo, volta maltrapilho, magro e barbado. Né? Aquela cena, claro, imagina que foi assim, né? O cara volta, e se ele passasse no meio da vila, que ele saiu como um jovem, bonito e rico, e passasse voltando como miserável, como os servos olhariam para ele? Com desprezo, com julgamento. Pensando nessa possibilidade, o que é que o pai faz? Algo incomum, porque você imagina, Jesus está falando de uma comparação com o mundo judeu, né? Um patriarca judeu, com suas roupas e suas vestes, abrir a porta e sair correndo, no meio até subir encontrar o filho. Não ia acontecer isso, porque o filho tinha que vir até ele. Mas olha que é um amor incompreensível. Ele faz uma coisa que vai de encontro a toda a cultura. O pai abre a porta, corre. Para quê? Para o filho não passar sozinho em humilhação pelo meio de todos. Porque quando ele volta ao lado dele, ele volta reconhecido como filho, né? Só que eu penso, não está lá, que fique bem claro. Eu gosto de dizer isso para ninguém dizer que eu estou torcendo. Eu penso que quando o cara viu o pai correndo, vixe, vou apanhar daqui. Eu teria pensado isso. Eu depois de um tempão, voltando lá para... Ele vai me matar, ele não vai deixar nem eu entrar na fazenda, acabou. Não tem chance, não tem retorno. Então o psiquismo, qual era o psiquismo dele e o nosso? Eu mereço ser punido, porque eu fiz besteira. Eu não mereço mais o amor dele. Esse é o psiquismo da gente. Então o pai vai se aproximando. Quando o pai vai se aproximando, ele começa a ficar confuso, porque ele está sorrindo e de braço aberto. Então, para quem estava esperando a punição, aquele sorriso e aqueles braços abertos eram completamente incompreensíveis. Era uma quebra total do paradigma da punição. E a maior representação de amor e misericórdia. Depois de tudo que eu fiz, como assim? Vontade de se prostrar, né? Não tem hora que não dá vontade assim, de se prostrar, ficar assim e chorar diante do amor de Deus, quando a gente consegue sentir. Assim, como é que pode isso? Né? E aí ele ensaia se jogar. E o pai segura e abraça no pescoço para ele não se ajoelhar. O que aconteceu no pai? O pai viu toda a dor dele, à distância e sem intimidade, sem que ele precisasse falar uma palavra da vergonha e da dor que sentia. O pai percebeu e antecipou-se para ele não ser humilhado. Aí você vai entender Davi, porque para mim é como se Jesus estivesse dando referência a esse salmo. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que tu me conheces, que eu esteja em pé, que eu esteja deitado. E mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa, que eu não alcanço de tão alta. Entendeu? Davi, nem Davi entendia esse amor. Apenas ele registrava e aceitava. Então quando o pai viu o filho, ele sondou toda a angústia, toda a dor, toda a vergonha, todo o sentimento de passar pela vila e todos os servos orarem para ele com julgamento. E ele vai em direção ao filho porque o aprendizado já estava suficiente. É a comemoração de um pai que vê que o filho aprendeu com erro. Voltou aprendendo a andar e a falar. Não gaguejava nem caía mais.
Vê a diferença? Meus processos são meus processos. O importante é o dia em que finalmente eu ando e falo. E aí quando você chega, o Pai comemora. Não importa se você demorou, se você resolveu ir fora andar, se você resolveu... Sabe? Não importa. O importante é que eu agora estou em pé. A festa é incumprida pelo irmão que fica, né? Como assim? Porque o que tem no Evangelho é inveja, né? Caim e Matabel, José vendido no Egito. Todos os sentimentos humanos estão ali, naqueles personagens, porque somos nós. A dinâmica psicológica das pessoas são as mesmas. Raiva, inveja, sedução, desejo, tudo que você imaginar tem ali. Toda a trama shakespeariana já estava lá. Certo? Então, você vai percebendo que é um amor incompreensível, registrado por aqueles que se permitem esse amor acontecer. Davi também, porque vocês sabem que no livro dos Salmos, dos 150 Salmos, Davi compôs 105. Salmos são hinos. Na verdade, Davi compunha mais salmos do que cantor de sertanejo no Brasil. Se tivesse um FM na Judéia naquela época, ele escutasse às 10 mais da tarde, no mínimo 7 seria Davi. Porque só restava 49 composições, né? 45, 105 era dele. Então você imagina, o tempo inteiro eu estou pegando ele, porque me chama muita atenção, é a percepção do relacionamento de Deus com ele, né? Deus na intimidade comigo, como é que é? Imagine como é que é esse Deus, como é que eu posso nomear, né? Existiam profetas que faziam narrativas sobre isso, e Davi, pegando essas narrativas, fez uma análise com a própria vida de que era um homem do campo, que também era um pastor, né? Um pastor que pegava suas ovelhas e saía para pastorear numa distância de mais ou menos 40 minutos de caminhada ou mais. E aí, porque só tinha grama verde até essa distância, então ele levava as ovelhas para pastos verdejantes. No final do dia, né, depois vinha um sol escaldante da Judéia, tinha um riachinho de águas mais tranquilas, ele botava elas dentro para beber água, refrigerar. Na volta, para não andar tudo de novo, ele pegava um atalho. Mas era um atalho perigoso, porque duas montanhas tão próximas num vale, provocava sombra na outra, tinha um precipício, as pessoas que passavam desavisadas lá eram roubadas e empurradas e morriam. Portanto, a fama do lugar não ficou boa. Foi conhecida como o Vale da Sombra e da Morte. Mesmo assim, para poupar as ovelhas, de uma caminhada de volta, Davi passava. Aí ele teve um insight. Então é isso. O Senhor. Ele estava fazendo uma referência do mundo dele, para entender como eu explico aquilo que eu não compreendo, a partir daquilo que eu entendo. A gente chama isso de ancoragem psicológica. Eu pego, para explicar o novo, uso o velho. Objetos redondos voando no ar, primeira vez, chamamos de quê? Disco voador. 2 nomes velhos para explicar uma coisa nova. Só depois, OVNI. Nome próprio. Objeto voador não identificado. Até porque a gente não identificou ainda, né? No dia que identificar, o povo vai correr doido, né? Então assim, aí você pega, Davi tem um insight. Então, esse é meu pastor. Ele, como eu, né? Me levará a verdes pastos, irá refrigerar minha alma em águas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que é andar no vale da sombra e da morte? São as escolhas de precipício que a gente faz. Nem sempre a gente volta pelo caminho correto, a gente volta pelo atalho. A vida, por isso que a gente quer pegar atalho. E pode vir inferimentos, pode, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, como é um amor incondicional, ele não vai me abandonar. Eu não vou deixar de sentir as consequências das escolhas. Que fique bem claro. Eu não vou deixar de sentir consequências de escolhas, mas Deus não me abandonará por isso. Então, tu estarás comigo. E aí ele explica, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Tem mais, preparas uma mesa perante mim, né? Na presença dos que, né? Então você vai lá, e aí você percebe assim, a relação com Deus. A vara e o cajado é limite. Traz de volta o caminho. Nem sempre essa trazida, essa puxada é leve, né? Seu filho com um preguinho indo em direção à tomada. Bem engraçado daqui. 4 pinos quadrados. Vai lá. 3, né? Vai lá. Colocar para ser eletrocutado, né? Aí você fica no sofá e faz assim.
Ô meu, faça isso não. Se você colocar esse prego aí, você vai ser eletrocutado, vai morrer carbonizado. E o menino chegando, o menininho, um bebezinho. Você fica dizendo isso? O que é que você faz? Você faz de forma leve? Você não corre? Você puxa assim? Como é que você faz? Você arranca. O que é que ele faz? Chora. Não chora? A gente faz o que quando Deus puxa? Crente que está sendo punido, né? Não é isso que a gente sente? Puxou de volta, aí você chorando. Crente que está sendo punido. Você quando puxou seu filho que salvou da eletrocutação, está com culpa? Porque puxou ele de morrer? O que é que você tem? Não é? E o bebê chorando. Você fica chateado com isso? Não. Então, muitas vezes, este choro é a incompreensão dessa puxada. Muitas vezes esse choro é a incompreensão de que aquele limite encarnatório é bênção. Poxa, Rossandro, a vida não flui, cara. Você não sabe que se fluísse, fluía demais. Né? Às vezes, você, por que eu não consigo? Porque se tivesse... Gente, eu conheço gente que se tivesse assim a mais de poder, seria insuportável. Assim a mais de beleza, acabaria com a encarnação. Assim a mais de dinheiro, se destruiria. Assim. Esse assim, aquele limite, é igual um pai ou uma mãe que tem um bebê e vai cozinhar, certo? Bota o bebê no cercadinho, vai cozinhar. O bebê está irritadíssimo, porque ele se sente preso. Mas a mãe sabe que tem tomada, água quente, fogo, né, tudo isso, micróbio no chão. Então a mãe sente que a criança está sendo protegida. Aquele limite é para sempre? Não, é provisório. Quando ela sai? Que ela sabe que o que não deve fazer, a mãe tira, não é assim? Mesmo assim, de vez em quando, ela bota ele na tomada. Não é verdade? Então, a mãe tira quando ela sente que não, agora conseguiu um pouquinho mais. Então, aquele limite que você acha que é punição, é cuidado. Lembra de um amigo meu chegou assim, Rossandro, cara, eu nunca consigo passar de só pagar as contas do mês. Não sobra, velho. Assim, se sobrar, o carro quebra. Aí é o dinheiro de consertar. Eu queria entender. Eu disse, eu sei. Mas tu sabe, sei. No seu caso até que eu sei. Por quê? Porque você já teve sobra. Já, teve um momento que eu estava ganhando bem. Toda vez que você ganha bem, você traz sua esposa. É assim, passou a ganhar bem, você arruma um amante. É mesmo, velho. Agora que tu falou. Então, como você está num momento já de lucidez, o que é que Deus faz? Ele inibe tua vida financeira para você não ter caso. Aí sabe por que me respondeu? Então vamos repor. Entendeu? Ou seja, ele sabia, ele entendeu que... porque se ele me der, eu ainda faço. Entendeu? Ele estava reconhecendo, se ele me der, eu ainda faço. Então esse limite, agora ele entende como bênção. Pensa aí você no seu limite. E procure ver o que é a bênção no seu limite. O que tem lhe faltado, o que está lhe faltando, porque você não sabe usar ainda. Porque quando você sabe, acredite. Rapaz, você faz. Pronto, agora para mim. Pensa nos seus limites e entenda que é um cuidado. Essa intimidade é um cuidado. Mas eu preciso desenvolver intimidade com ele, né? Eu preciso conversar com ele, eu preciso estar junto dele, eu preciso desenvolver um processo de aproximação. Deus me sonda, me conhece. Então vamos lá para Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, critérios, eu tenho que estar só. Porque é uma conversa íntima. E nessa conversa íntima, eu vou revelar para ele uma coisa que eu não quero que ninguém saiba. Porque vocês já perceberam que quando você chega assim, você faz um atendimento fraterno, aí você conta um negócio assim no centro, e bota o nome na mediúnica, os mentores espirituais da casa não contam o que realmente você fez, com detalhes, quem é você? Por quê? Por que será? Porque se contarem, eu, na minha humanidade falha, vou te julgar.
E ainda para assim, eu vou deixar mais obsessor com essa criatura, merece. Entende? Eu vou lhe julgar, então assim, ajude. Eu não quero saber detalhes, estou precisando de ajuda, de orientação. Os detalhes não são dados, então eu preciso falar com Deus. Eu tenho que estar só. É uma relação muito única. Porque a sua relação com Deus é única, é só a sua relação com Deus, não é a minha relação com Deus. É sua, cada um tem um nível de desenvolvimento dessa relação mais ou menos íntimo. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, que são a representação das muitas máscaras sociais com as quais eu me apresento para o mundo. Papai não combina, ele sabe quem é você. Eu te conheço, não vem fingindo não. Né? Então assim, eu preciso desatar os nós dos sapatos. Ele vai dizendo assim, eu tenho que lamber o chão, né? Ele vai sentir aquele sentimento assim de desprovido. Tenho que soltar a corda, né? Tenho que pular sem cordas para segurar. Então o que acontece? E vou levar para um canto, que você é levado por ele para um lugar que vai dar em nada do que eu esperava alcançar. Por que Deus me oferece não é o que eu queria? 2 motivos. Deus não satisfaz desejos infantis, e sim necessidade de alma eterna. Esse é o motivo número 1. 2. O que você planejou é muito pequeno perto do que Ele vai te dar. O que Deus tem pra gente é maior do que o que a gente tem como expectativa. Então você está pedindo A, Ele vai dar o alfabeto. Mas Ele precisa que você amadureça. Para que você mereça isso tudo. Está lá, no depósito do amor celeste. Precisa da aceitação. A aceitação é assim, eu vou capturar esse amor pleno que já está aqui. Veja os personagens do Evangelho, a quantidade de gente que passa perto de Jesus e quantos são curados. Pensa naquelas cenas clássicas. A mulher que para de sangrar. E Jesus faz assim, alguém tocou em mim, quem foi? Seria mais ou menos Jesus no Carnaval de Salvador. Dentro de um bloco. Pensa na visão. E ele dizia assim, rapaz, tocaram em mim. Quem foi? Aí você falou, Jesus. Vamos combinar, tá difícil, né, velho? Porque olha a quantidade de gente pegando em você. Disse, não, alguém tirou de mim poder. Por que ele não deu aquela energia para todo mundo? Ele tinha para dar? Tinha. Ele não deu porque não quis? Não. Porque a disposição do amor de Deus é pleno. Agora, a aceitação é íntima. Eu decido. É uma decisão pessoal. Assim, aquela mulher, naquele dia, entenda, que a gente acha que vai estar sempre em estado de êxtase espiritual. Gente, não é assim. Não é assim. Seria ótimo. Vocês já tiveram um dia assim que você está assim, super bem, super equilibrado, fluindo, desejando amor até as árvores do caminho quando você está andando. Tem esse dia assim, né? Que você está assim. Quando eu estou num dia assim, eu faço, por que eu não congelo e fico assim? Sempre nesse estado. Por que eu, sabe? Estou aqui dentro. Desço. Né? Então, imagina, aí naquele dia, ela estava assim, apta a sentir plenamente o amor. Ela foi, sugou. Não é que ele sentiu falta. Não é tipo que ela tirou dele alguma coisa. É que ela recebeu o que ele estava tentando dar para todo mundo, mas todo mundo que tocava não recebia. Porque naquele momento ela estava pronta. A gente nunca sabe qual é esse momento, portanto a gente tem que estar sempre exercitando essa intimidade com Deus. Eu lembro que uma vez chegou uma paciente para mim, e geralmente quando você recebe a primeira vez, você faz umas perguntas clássicas e entre elas quem foi que te indicou para você vir, né? Ela foi meu filho. Seu filho, ele foi meu paciente, que eu não posso lhe atender, não, ele foi seu aluno. Aí ele indicou para a senhora vir. Não, na verdade ele não me indicou. E por que a senhora veio? Porque ele era seu aluno e ele era alcoólatra. E teve uma aula sua que você falou uma coisa e ele deixou de beber. Eu fiz, me diga o que foi que eu disse, pelo amor de Deus. Eu preciso decorar, né? Porque assim, o que foi que eu disse? Mas entenda, não foi o que eu disse apenas. Foi o que eu disse mais um momento zero. O que eu disse para todos os alunos. Mas ele capturou, não foi? Aí Jesus fala, então saiu ao semeador a semear. Como eu não sei a profundidade do solo, qual é a minha tarefa? Semear.
Porque eu não sei quem vai estar com a profundidade de fazer germinar, então joga. Como o amor é uma fonte inesgotável, não tem por que economizar. Não poupa uma coisa infinita. Alguém está poupando luz solar aqui na Terra? E a gente sabe que a luz solar é infinita, mas para a nossa realidade de 70, 100 anos, bilhões de anos para frente, é quase infinito. Então ninguém aqui está poupando energia solar, muito pelo contrário. A gente está tentando substituir toda a energia humana por energia solar como fonte inesgotável. Então por que eu vou poupar a luz solar? Por que eu vou poupar o amor? E mais, é um sentimento que quanto mais você dá, mais você usina e recebe. Primeiro que quando você usina isso, vem fluido cósmico universal, transforma em amor e emana para Gilberto, por exemplo. Quem primeiro recebe esse amor? Sou eu. Se ele não quiser receber, volta para quem? E se eu fizer o contrário? Pega o fluido cósmico universal, transforma em ódio e emana para ela. Quem primeiro sentiu? E se ela não receber? Volta para mim. É uma escolha. Então a mulher para. Aí você pensa, eu gosto muito, vocês já devem ter visto, porque assim, a gente dá palestra hoje, todo mundo diz, já vi todas essas coisas. O que é que eu vou falar? E agora? Tem que inventar tudo de novo. Ai, meu Deus. Vocês já devem ter ouvido história, mas eu gosto de contar, porque ela é, pra mim, o sintoma psicológico de alguém que está no ponto de sentir o amor, que é o Bartimeu, o cego. Então o cara está lá, nasceu cego. Vamos à condição psicológica dele. Se coloca no lugar dele. Eu agora sou Bartimeu. Eu nasci cego, num ambiente que não tinha uma sociedade que criava estruturas para pessoas com limitações, como a gente tem hoje aqui, na verdade. Nenhuma estrutura. Né? Eu não tenho nome, porque Bart é um prefixo de filho, de Bartimeu, filho de Timeu. Vocês já viram cobertura de jogo quando tem a Rússia jogando? Pakirovich passa aí para Yelovich, que passa para... Já viram? Já viram? Sabe o que é Iovich? Iovich é o filho de. Então se você é Paulo, se seu pai é o nome do seu pai é Paulo, você é chamado de Paulovich. E só quando você casa é que tem nome. Veja como a mulher muda a nossa vida. Então, Bartimeu, ele não tinha nome, ele era apenas o filho de Bart, né? De Timeu. Ele era um homem sem nome e ele era socialmente invisível, porque as pessoas que não atendem os padrões sociais a gente ignora. Teve um professor de psicologia da USP que foi fazer um doutorado de invisibilidade social, sobre invisibilidade social na USP, e parte da experiência dele foi o seguinte: ele vestiu-se de gari, com a roupa do campus da USP, colocou o boné, a roupa de gari, ficou na frente do departamento de psicologia, varrendo o departamento durante 6 meses, nenhum professor colega dele reconheceu. Ele até fazia assim, para topar na pessoa, a pessoa fazia assim, mas desculpa, olhava para ele e não enxergava, porque ele estava invisível. No mundo acadêmico, dos pós, dos PhDs, tem um varrido. Você não sabe se PhD deu, não? O PhD tem celular, deu não. Então ele era invisível, era um Dalit. Aí aquele homem estava lá naquele poço, esperando as águas se moverem, que o anjo de vez em quando, né, que primeiro pulasse era curado, nada do anjo vinha, ou quando vinha ele não pulava a tempo, alguém pegava aquela bênção e ele não. E aí, ó, Jesus vai passar. Aí ele faz os movimentos, né? Bem engraçado. Primeiro ele faz o quê? Ele vai ao encontro. Tem gente que só espera. Estou aqui em casa esperando que a bênção, que a mudança, que a transformação aconteça. Ele faz um primeiro movimento, ele vai ao encontro do cara. O cara do ônibus está perguntando assim, o que esse cara está falando? Não, cara. Desculpa, eu não resisti. Ele vai ao encontro dele. Aí ele vai ao encontro dele. Primeiro movimento, fui ao encontro. Muita gente não sai, ele foi. Aí quando ele chega lá, ó, tem uma multidão, né? Lembra o Carnaval de Salvador? Multidão. Então Jesus vai passando numa via cheia de gente doente. As pessoas tinham várias doenças, casavam com primos, tinham doenças congênitas, tinham baixa nutrição. Imagina a quantidade de cegos, de leprosos, de pessoas com deficiência de nascença. Um monte de gente. Estava todo mundo lá. Aí Bartimeu.
Bartimeu, ele pedia esmolas. Mas Roma era muito organizada já naquela época. E para pedir esmola, você tinha que fazer um cadastro. E para poder pedir com autorização, tem país que é assim, você só pode pedir, né, com autorização. Por exemplo, eu estava em Natal agora, antes de vir para cá, eu fiz uma palestra lá na quinta, e a gente parou no sinal e viu um cara limpar o para-brisa e ele estava com a farda, autorizado pela prefeitura. Eu digo, olha como tá chique. Né? Assim, era como se fosse uma organização daquele serviço, que dá para o indivíduo mais dignidade, porque não é indigno o que ele faz, mesmo que o Estado não reconheça, é uma forma digna de sobrevivência. Mas o que acontece? Ele recebeu uma capa, que era o critério, uma capa que estava escrita assim: esse homem é um miserável, vítima de esmola. E quem tinha essa capa podia pedir, quem não tinha, não podia. Nem todo mundo que estava lá tinha a capa. Tem que ter esse detalhe do movimento dele. Então ele vai, obviamente, como ele é cego, ele vai fazer uma coisa comum a quem tem uma deficiência. Ele amplia a cuidado de uma outra para compensar a falta dessa. No caso do cego, geralmente, ele reconhece pela audição você em casa sem falar, né? Chegou, né? Aí diz o nome da pessoa. Aí a gente que não é cego faz, como é que ele sabe? Né? Então aí ele está lá, Jesus vai passando. Ele vai ouvindo o movimento, o burburinho vai aumentando, vai aumentando. Aí ele pensa assim, está aqui na frente, mas eu estou aqui atrás. Como é que ele vai me ver? Tinha um monte de gente falando que Bartimeu. Aí Bartimeu tem uma ideia, marketing. A propaganda é a alma do negócio. Bartimeu dá um grito: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? O pessoal do lado, não está escrito lá. Não está escrito lá. Mais uma vez eu repito, eu acho que aconteceu assim. O pessoal do lado fica irritadíssimo. Como é que ele teve essa ideia? Se cala a boca. Deve ter dito coisas piores, né? Cala a tua boca. O que a maior parte das pessoas faz quando elas, depois de um esforço inaudito, busca? E quando o primeiro não, o que é que faz? Eu não mereço, vou voltar para casa. Ele deve ter feito isso várias vezes. Mas naquele dia, ele disse assim: deu. Hashtag não aguento mais. Essa é a voz que diz assim: quem é você? Você não merece. Você não presta. Você não vai dar para nada. Tudo que você começa, não termina. Eu não vejo futuro na sua vida. Tantas vozes disseram isso para a gente, e às vezes a gente diz. Mas Bartimeu, naquele dia, ele resolveu parar de ser, música de Lulu Santos, não vou bancar de vítima das circunstâncias. O que ele fez com cala a boca? Ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim? Aí imagina Jesus andando ali de boa, lá, vou levar a palavra de Deus, vamos acordar essa galera, gente e tal, conversando com os discípulos. Jesus, pois é, Paulo, não sei o que. Não, Paulo não estava ainda não, vamos lá. Pois é, não sei o que lá, não sei o que. Jesus, ele, opa! Ele para, gente. A única coisa que faz ele parar é o grito do cara. Quem fez esse movimento semelhante? Zaqueu. Ele não gritou, foi o que ele fez. Propaganda. Eu tenho que me destacar. Ele tem que me ver. Eu tenho que dizer assim: eu estou aqui, eu quero. Mas o movimento de um subir, do outro gritar, foi um movimento de todo mundo aqui está pedindo, mas só ele está querendo, achando que merece. Então eu vou parar. Chamem o homem. Não está escrito lá. Mas eu imagino que o cara que estava do lado, que mandou ele calar a boca, fez assim: vai, peste, conseguisse. Eu imagino que eu tenha ficado irritado. Eu querendo a atenção dele, o cara conseguiu ficar muito irritado. Entendeu? Vai. Aí sai. Ele larga a sua capa. Veja só. A capa do cadastro romano, que dava autorização ao homem que não tinha do que sobreviver, porque não tinha profissão nem nome tinha, era cego, a capa que dava a condição de pedir esmola. Ele vivia por causa da capa. Era a zona de conforto dele. Mas para chegar a Jesus, ele tinha que abrir mão disso.
Porque quando ele fez assim, que soltou, o que você acha que aconteceu com a capa? Quem estava atrás sem a capa? Não deu para quem quis. Ela deve ter virado a capa da invisibilidade de Harry Potter. Fez a vida rasgada, cara. Então, quando ele levantou na condição de não dá mais para ser a velha criatura nesse ponto. Não dá para ir com medo. Não dá para ir com a miséria. Não dá para ir com a zona de conforto. Eu tenho que ir todo. Não foi fácil para ele largar a capa, gente. Coloca no lugar dele. Que garantias ele tinha? Nenhuma. Ele solta a capa, não posso olhar para trás. Mas não tem até um trecho, né? Quando você pegar na charrua, se vir, não olhe para trás. É seguir. Aí ele vai, sai. Aí o mais interessante é que, imagina, o cara vai chegando perto de Jesus, alguém vai te ajudar. Aí ele chega perto de Jesus assim. Aí Jesus olha para ele e faz uma pergunta incompreensível, né? O que é que você quer? Imagina que... Ô Jesus, hashtag tá na cara, velho. Tá na cara. Eu não disse isso, não. Por que ele fez a pergunta, né? Porque às vezes a gente não sabe o que pede a Deus, não. Inclusive porque ele podia pedir outras coisas. Voltar a ver garantiria sobrevivência imediata? Ele continuava sem profissão, já não tinha mais a capa, nem a cegueira que dava uma certa compaixão. Ele estava abrindo mão da zona de conforto para o vazio, para o deserto. Não é assim? Vocês já pegaram o ônibus na vida, já? Sabe quando a gente está indo para a universidade ou para a escola? Corre para pegar o ônibus. Quando você chega no ponto, ele sai. É humilhante. É ridículo. Pior não é o ônibus sair, é a cara no ponto de quem fica olhando para a sua cara. Um certo sorrisinho irônico comemorando. E você fica morto, faz assim, procura encostar na parede, que dá vergonha. Não sei que nem diminui. Se eu botar as costas assim na parede, eu fico me sentindo mais seguro. Fica assim, passa, para poder esquecer de mim. Né? Num dia desse, a gente fazendo curso, eu corri com um amigo meu, pegar o ônibus. Quando a gente chegou o ônibus, e estava chovendo. Eu ainda, num ponto sem cobertura. E a gente fez uns gato pingado molhado. O ônibus ainda deu uma... E ele, não tem nada não, pastor. Um dia vai mudar, velho. Aí eu fiz, eu sei, cara, a gente tá estudando pra isso. Não é isso não. Eu vou ganhar na cena. Aí eu pensei, vai comprar um carro. E aí sabe o que vai acontecer? O que é? Vai ter um ônibus só pra mim aqui. Olha só, o pedido, a visão dele era a visão da miséria, entende? Então se ele chegasse para Jesus, eu quero ter servos, porque eu quero ser rico. Era mais confortável. Ele já era acostumado com aquilo. Só que agora ele ia ter gente para servir, dinheiro. Ele não tem que pedir. Ele pediu o mais difícil, gente. Ele pediu autonomia. Ele pediu para andar com as próprias pernas. Sente a decisão daquele cara no momento. Que eu veja. Terminou aí a história. E só um acréscimo. E então passou a seguir Jesus. Porque ele queria não somente voltar a ver. Ele queria nunca mais ficar cego. Nos sentidos todos da cegueira. Espiritual, moral, emocional. Então ele queria, decisão, vou. Eu vou nessa condição. Eu vou sentir isso aqui. Eu vou me responsabilizar sobre mim. Ele gritou, o outro subiu na árvore, um movimento foi feito e o amor que sempre esteve lá foi finalmente recebido. Então, o que eu devo fazer diante disso? Eu devo pensar, eu estou gritando? Eu estou sendo claro sobre o que eu quero? Eu estou fazendo aquela precezinha que não passa do teto? Mecânica? Ainda fazendo, achando que não mereço? Pai, se você achar que eu mereço, tal, eu sei que eu devo ter sido uma peste em outra vida,
telhado, teve jogado pedra na cruz, queimei bruxa na Idade Média, matei judeu na Alemanha. Mas se você achar assim, lá naquela papelada do céu, que a minha solicitação, que eu botei num pedaço de guardanapo, vai funcionar? Você não acha que merece? Mas aí tem um pai que é amoroso, doido para te amar, você não merece, o que ele vai fazer? Continua te amando, sem desistir, esperando que um dia você aceite esse amor. Simples assim. Porque você está se punindo, se maldizendo, se maltratando, tá? Aquela coisa bem... Sabe? Então não vai chegar. Você pede, mas você não pede aquele tanto que merece. Você tem vergonha de conversar com Deus. Sabe quando é o dia do Evangelho? E foi o pior dia da sua vida. Você fez tudo errado naquele dia. E é o dia do Evangelho, você faz. Eu não vou fazer hoje. Eu não sou cínico. Depois do que eu fiz, é o melhor Evangelho, cara. Faz. Fantástico. Porque você está lá sem máscara. É um dia sem fingimento. Você está lá e começa assim, faz. Vocês viram, né? Vocês viram. Pois é, né? Eu estou tentando melhorar, mas hoje não foi o dia, definitivamente. Porque aí você vai para o encontro, vai para um congresso espírita, aí eu ouvi Divaldo falar, aí você sai todo... Agora... vai, né? Aí começa a vida normal, aí agora não vai de novo, né? Quando você diz assim, meus irmãos, eu vou sair desse congresso aqui renovado, seria uma nova criatura. O mentor faz... Eu já tive aí, cara, não é bem assim não. Quando eu comecei a atender no consultório, eu percebia que quando você chega no processo de ajudar o paciente a ter uma certa consciência de uma coisa, você tem a sensação de que semana que vem já está bom. E o paciente, ele saía fortalecido, mas quando voltava para a vida dele, os limites todos da vida dele se sobrepujavam àquela força incipiente de mudança. E ele voltava com vergonha para a terapia. Não queria nem falar no assunto. Eu comecei a perceber isso, e quando o paciente chegava, que eu dizia assim, ah, que massa, que ideia legal, eu vou conseguir e tal, não sei o quê. Aí não, dizia, olha, eu consegui, não sei o quê. Eu digo, eu quero dizer uma coisa, você conseguiu hoje, mas amanhã possa ser que não. Não, mas eu estou firme. Não, não é assim que funciona. Eu estou lhe dizendo isso porque quando você não conseguir, não chega aqui com vergonha de mim. Eu não estou aqui lhe obrigando a conseguir. Eu estou aqui lhe ajudando até você conseguir. Então, se a semana que vem, tudo que você está conseguindo fazer direitinho, você perder tudo, não pense que zerou. É porque é assim, a gente vai, volta, mas sempre no despacito evolutivo. Né? A gente vai conquistando. Aí eu percebi que quando o paciente chegava, que eu dizia logo isso, ele chegava mais confortável. Bem que você falou. Fica tranquilo. Continuamos. Sabe, às vezes estava num relacionamento que apanhava da pessoa. Não, eu vou sair. Aí depois, não resisti, voltamos, tal, não sei o quê. E aí bateu em mim de novo. Não vou te julgar. Fica tranquilo, você não está conseguindo, você não pode violentar a sua alma e extirpar alguém que você ama. Então tá, vamos tentar. Então a pessoa volta com mais leveza. É exatamente esse sentimento de Deus, gente. Imagina, só que num nível de Deus, né? Assim, ele olha para você e fica tranquilo, eu sei, não é assim do dia para a noite. Entre a decisão de mudança e mudar, vai um tempo. Aquisição de consciência, novo comportamento, são etapas até conseguir. Então essa misericórdia, ela é assim, o tempo todo funcionando, mas eu preciso diariamente começar a me relacionar com Ele. Como é que eu tenho que fazer? Você tem que conversar com Deus o tempo todo. O tempo inteiro. É um diálogo incessante. Você pode fazer isso em qualquer circunstância. Tomando banho. Você pode fazer na academia. Você pode fazer pegando o metrô, um ônibus, andando de bicicleta. Você, assim, o tempo inteiro. Imagine você desenvolver um diálogo o tempo inteiro com seu pai. No começo é estranho, gente. Você fica sem assunto. Imagina assim, eu vou desabafar. Se você quiser falar, agora fecha a porta do quarto, porque senão você tá louco. Se você quiser falar, você vai falar. Agora seja autêntico. Não é aquela diálogo, oh Pai amado do
do céu. Não é como uma prece de centro, que é uma prece que é coletiva, que tem que atender o anseio de todos, tem que ter um nível. Mas é o diálogo. O diálogo de alguém chega assim, eu estou muito irritado hoje. Eu queria que João morresse, velho. Eu sei que ele é teu filho também, mas olha, tá difícil. Tu tem cada filho que eu vou te contar. Como é que tu aguenta? João é uma peste. Ele está me perseguindo no trabalho. Ele faz tudo para me destruir. Hoje, se eu pudesse, eu matava ele. É assim que você vai falar com Deus. E Deus vai ficar com raiva? Ele tem alteração do humor? Elias já dizia, posto que nem mente, nem se arrepende, porque não é homem para tal. Não tem alteração de ego. Tem. Então assim, eu estou com raiva. É realidade de diálogo. Estou com raiva. Me ajuda, porque eu queria matar, mas eu já sei que não é isso que se faz. Então me ajuda a entender como solucionar isso com ele. Eu quero solucionar, não aguento mais essa convivência. Ou então me ajuda a sair desse lugar. Me ajuda a soltar a capa. Ter coragem de soltar a capa e buscar um lugar em que eu não seja humilhado. E aguentar esse passo entre soltar a capa até encontrar Jesus que tira a cegueira. Foi um caminho para Bartimeu longo. Foi um caminho longo. Porque não tem certezas. Não é? Mas aí você pensa, mas Deus é amor. Deus é amor. O que Ele não tem para mim que não seja um projeto amoroso? Ele me ama. Então eu vou soltar sim. Eu vou soltar essa relação miserável que só me afunda, me denigra e me humilha. Eu vou soltar esse emprego e vou apostar na possibilidade de aguentar um pouco do deserto para poder encontrar um novo oásis. Eu vou aguentar essa etapa de escolher sair dessa capa de zona de conforto humilhante. E é engraçado que a capa que é soltada para o serviço é diferente de pessoa para pessoa. A capa de Bartimeu, ele soltou a capa da humilhação. A capa de Paulo foi a do orgulho. Ele também teve que soltar a capa para seguir Jesus. Ele teve que cair do cavalo para seguir Jesus. Ele teve que tirar os títulos. Doutor da lei. Serve de nada. André Luiz lá em cima. Sou médico. Esqueça, velho. Zerou aí. Começa de novo. Câmara de retificação, vai lá aprender que você não estava aqui, é tudo de novo. A humildade. Um teve que se exaltar, o outro teve que se diminuir. Se diminuir para que Jesus crescesse, né? O projeto de Paulo se diminui para que eu cresça. Aí Paulo já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Veja a dimensão da intimidade. Jesus, a representação material mais perfeita de Deus na Terra. Pronto, já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Então, às vezes você pensa que é a capa da miséria, mas às vezes é a capa do orgulho. A capa da vaidade, do sentimento de superioridade, não importa. Para esse encontro, a capa não vai. Porque você tem que estar só, sem sapato, sem gravata, sem nenhum dos títulos, nada disso funciona. Porque você vai impressionar Deus, você acha que impressiona Deus? O que a gente pode chegar para dizer para Deus que impressiona Ele? Diga aí. Sou PhD em física quântica, tá, papai? Ele faz, eu acho que quem inventou a física foi quem, idiota? Ele tá só tentando escrever uma lei que eu criei, ó. Desde que o mundo é mundo, quando eu respirei o amor, e o meu hálito formou o universo. Você está tentando compreender uma parte, um planeta, tá tentando dizer para mim que é massa. Não, você é simplesmente massa porque você é meu filho. Esse é o grande título a ser apresentado a Deus. Filho. Eu lembro de uma sabe aquelas para-choque de caminhão? Filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Não é verdade essa mensagem? E por que a gente não sente essa força? Filho de Deus, irmão de Jesus. Mas não me sinto fraco. Porque por parte deles? Não, por parte minha. O sentimento de fraqueza é meu. O sentimento de não, eu preciso chegar e começar todo dia intimidade com Deus, conversar com Deus, falar das dores, da angústia, dos medos, dos receios. Aí as emoções vão sendo substituídas.
você começa a falar tanto com ele, você começa a ter um diálogo tão fluido com ele, que você começa a sentir muito perto esse amor. Você começa a sentir detalhes desse amor. Você começa a sentir coisas assim insignificantes. Quando eu cheguei aqui, como era a primeira vez, eu fiquei com medo da imigração, porque sempre você fica tenso, né? E aí, como é que vai ser? Eu estava na fila e tinha um monte de cidadão americano, que é muito fácil de entrar aqui, né? E quando chegava, o pessoal perguntava, mandava botar o dedo, não sei o que, bota outro dedo, você está vendo o que aqui, quando você vai, como você vai ficar, o que você quer, não sei o que, perguntava, aí tem indiano, não sei o que, aí eu digo, pronto, imagina ele. Aí o cara me chamou, aí fez, tudo bom? Tudo bom. Primeira vez, vai ficar onde? Não, vai ficar quantos dias? 3 dias, seja bem-vindo. Eu fiquei, oxe. Eu fiquei frustrado. Teve dedinho, não teve questionamento, sabe? Mas é mérito meu? É do trabalho. Entende? É mérito do trabalho. Talvez se eu tivesse vindo aqui só para ver a rainha, eu tivesse sido investigado. Vou tirar foto do Palácio de Buckingham, entendeu? Então assim, vai haver primeira vez que eu vim aqui, não, a segunda. Eu não sei se você já viu esse vídeo, eu estava chegando em Portugal, quando foi pousar o avião, eu entrei no banheiro para escovar os dentes, porque eu acho que ninguém merece aguentar você embaixo de 8 horas de voo, né? Eu entrei para escovar os dentes. Quando eu fui sair, que eu abri aquele negócio, a porta não é assim? Um adolescente empurrou com o pé. Quebrou esses 2 dentes. Quebrou. Eu fiquei com uns pedaços de dentro na mão. Foi sério, eu fiquei assim. Não aconteceu. Eu fiquei pensando que era um sonho. Eu fiz assim. Cara, na ida. Não podia ser na volta, né? Querer pra cá, pro dentista, não sei o quê. Aí eu cheguei, entrei lá no aeroporto, peguei o Wi-Fi e não tinha ainda como tem os chips hoje, que é mundial lá no Brasil, que tem hoje em dia, o seu operador fala em qualquer lugar. Aí eu cheguei no Wi-Fi, tirei uma foto, eu fiquei igual Chico Bento. Tirei uma foto, mandei pra menina lá. Disse, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer aí é ir pro dentista. É uma reparação estética, é caro, viu? Sem nada não, eu vou falar sem dente. Me deu um minutinho. Aí ela, beleza, já achei uma pessoa. Essa é na Suíça e a dentista estava na Alemanha. Tem uma pessoa que vai lhe atender, a gente de manhã vai lá. Aí eu cheguei no banheiro e fiquei assim. Porque como é que eu vou falar com as pessoas, né, antes, né, assim. Aí eu percebi que se eu não risse, mas imagina, eu não ri, gente. Se eu não risse, dava massa, eu fiquei... Tudo bom? Você não acredita, quando eu cheguei na fila da imigração, tinha tanta gente que me conhecia. A Santa tá por aqui. Tirou uma foto. Se vê. Cheguei na casa dela de noite, de manhã a gente foi. Aí, era um sábado, a dentista não tinha atendente, foi a filha dela que ajudou, certo? Ela era espírita, especialista em estética dentária, fez o trabalho, disse, quanto é? Paga em cartão. Disse, não, é um presente. Disse, mas isso é caro. Ela disse, eu posso dar o presente? Pode. Só quero ser um autógrafo no livro, eu digo, tá, só isso. Né? Mas foi pro mérito meu? Não, é da tarefa. Você conecta. Nem sempre eu consigo isso não, viu, gente? Eu tô contando assim, mas não é assim toda vez não. Mas é que você começa a ver assim, detalhes do cuidado. Porque isso é cuidado de pai. Entendeu? Peraí, você não vai ficar bangueiro não. Isso é cuidado de pai. Aí você sente uns detalhezinhos assim, aquele cuidado, aquele zelo gostoso, né? Que ele tem para todo mundo, não é para um ou para outro, não tem, como dizia o próprio Paulo, acepção de pessoas, diferenciação para quem esse amor vai, tem recepção. Passei muito tempo que não acontecia nada disso, que eu queria as coisas não fluíam, por quê? Porque eu não me permitia, porque eu achava que não merecia.
Nem eu pedia, nem eu conversava, nem eu chegava e... Então agora, gente, eu grito. É para gritar? Eu grito. É para subir na árvore? Eu me trepo, como diz na Paraíba. Me trepei na árvore, isso é quando era criança, hoje não usa mais não. Então, é para subir, sobe. É para gritar? Grita. É para falar? Fala. Conversa com teu pai todo dia. Você gosta de escutar vídeo da gente, né? Haroldo, né? Divaldo, dançando, não é bom? É ótimo. Faz o seguinte, com a mesma intensidade ou mais, desliga e conversa com Deus. Ele aconselha melhor que a gente. Acredite. Você conversa. Vai lavar a louça, desliga. E lava a louça conversando com o pai. Vai para a academia, vai em diálogo interno. E vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E você depois percebe que ele não está se aproximando, é você que está indo, porque ele já está perto. Aí você conversa tudo. Porque tem coisa, gente, que ninguém, nem quem é mais gente suportaria ouvir. E a gente nunca nem pronunciou. E é importante ser dito, assim, em palavras. Se estiver só em casa, você diz, poxa, eu estou sentindo isso. Sabe quando você revela esse sentimento? Estou com ódio. Eu estou muito magoado, eu não consigo perdoar. Não pense que Deus vai falar, mas é feio. Não. Ele tá, eu entendo, não consigo. Mas isso me sufoca. Eu não aguento mais. Meu filho. Eu sinto que eu perdi meu filho. Me ajuda a resgatar, porque ele é filho teu antes. Mas você não diz isso uma vez só, gente. Nem duas, nem três. Você diz até mudar. Até o amor chegar. Porque isso é o grito da gente. É a repetição da convicção de que você quer essa ajuda e essa mudança. Você diz veementemente, eu quero. Me ajuda a recuperar meu filho. Meu casamento. Sabe assim, chegar em casa, meu Deus, eu não sei como vou pagar o aluguel esse final do mês. Me ajude, me dê uma luz. Eu preciso disso. Eu ainda estou aqui. Não sei o que foi que eu fiz, me ajuda. E você pede, pode chorar, fica tranquilo. Quando a gente está assim, a gente se sente muito mal. E aí você chora, entrega, você sente um alívio depois, sabe? Aí de repente você vai dormir e acorda sem entender porque está bem. Porque certamente você desdobrou, você enviou um WhatsApp para papai, ele visualizou, porque ele demora a responder, tá? Ele visualizou logo, fica azul na hora. Porque a gente não é carente, né? Você manda uma mensagem para alguém, a pessoa visualizou e não responde, você já bota uma carinha assim. Interrogação. O que foi? Carência da bexiga, né? Eu falei alguma coisa, eu não pude responder agora. Papai disse assim, você manda, já ficou azul, já vê na hora. Agora a resposta demora. Porque é no tempo da preparação do nosso coração. Então você mandou, de repente desdobrou à noite. Aí ó, ficamos sabendo que você ligou para papai, mandou um WhatsApp, ele mandou dizer o seguinte. Aí você acorda, perde a memória, né? A gente não volta com consciência plena, porque como aquilo foi colocado no nível espiritual, não tem registro cerebral. E nem sempre dá para trazer para o cérebro as impressões lá de cima. Aí você acorda com um sentimento de esperança. O dinheiro ainda não chegou do aluguel, mas se de repente dá esperança. Aí 2 dias depois alguém liga, fulano, tu pode fazer tal coisa para mim, eu te pago tanto. Aí você faz, caramba, funciona, velho. Isso é o mínimo, né? Pedir para Deus lhe ajudar a desenvolver uma vida mais decente financeiramente, que não é nem um objetivo ali, mas Ele também cuida disso. Ou você acha que não? Acha que Ele só cuida de uma coisa e outra não cuida? Tipo assim, Ele é seletivo no que vai te ajudar? No cuidado com você? Ele vai cuidar do que você estiver precisando. Ele vai fazer isso. E você vai emanar assim, eu estou precisando, Pai, me ajuda. Não estou conseguindo resolver mais. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. As minhas tentativas acabaram.
Eu esgotei minhas possibilidades. Todo o repertório que eu tinha foi esgotado. Então agora é com você. Se a gente pudesse escutar e dizer, mas eu estou à disposição desde o primeiro dia, na primeira tentativa. Mas eu respeito sua vontade de escolher sozinho, de tentar e aprender com isso, e cair, e levantar, e doer, e se consolar. É importante também que você faça isso. Não estou nem chateado porque você tentou sozinho. Que bom que você está tentando tentar sozinho. Porque um dia você vai, junto comigo, controlar estrelas. Você tem que aprender, né? Aprenda controlando sua própria vida. Aprenda fazendo isso por você mesmo. Mas eu estou aqui à disposição 24 horas, 7 dias da semana, durante o último e o infinito dia da existência sua. Quem está com essa disposição para a gente? Somente Deus. Mas para isso eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que deixar, né? Tu me sondas, né? Olha quando assim, me conheces. Vocês já viram aquela minorá dos judeus? Castiçal de 7 velas? Já viram aquilo ali? Um dos símbolos clássicos do judaísmo? Já viu como o número 7 repete, como o número 12 repete, como o número 40 repete, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, né? Se repete, são símbolos cabalísticos. 7 níveis de conhecimento de Deus. 7, tu me sondas. Quando você faz um exame e o médico diz, esse exame não me dá um diagnóstico preciso, eu preciso fazer uma ultra, eu preciso ver você por dentro, né? Então, Deus me conhece, 7 níveis, o que está à frente de mim, todo o meu futuro, todo o meu passado, tudo que está abaixo, minhas sombras, tudo que está acima, minha luz, as presenças das pessoas que estão ao meu lado. E no nível 7, Ele me sonda. O símbolo de um Deus que conhece todos os níveis do meu ser, 7 níveis do meu ser. Deus me sonda e me ama. Durma com um barulho desse? Só aceita. Só aceita. Aceita esse amor. Vivencia. Eu queria, antes da gente fazer o intervalo agora, para a gente voltar para as perguntas, fazer uma pequena visualização, certo? Fechar os olhos. Dois minutos. Feche os olhos. Se veja só no seu quarto. E se veja completamente desprovido de proteção. E deixe vir à tona todas as suas questões. Sinta a presença de Deus. Sinta como se estivesse no colo dele. Fique em posição fetal, mentalmente. Deite no colo de Deus e sinta as mãos dele acariciando sua cabeça. Não sinta julgamento. Sinta acolhimento. Sinta a compreensão plena dele. Até aquilo que você nunca contou, ele sabe. Continua amando você. Sinta esse carinho. Sinta esse toque. Sinta o respeito que ele tem pelo seu processo, pelas escolhas que você tem feito, mas também sinta a disposição imensa e infinita que ele tem de te ajudar a fazer escolhas diferentes. E pense exatamente como Davi. Papai, tu que me conheces, que tu me sondas, estou sem palavras, mas ainda assim tu me conheces. Me ajuda. Eu elejo hoje um ponto da minha alma para te entregar. Esse ponto, Pai, me ajuda neste ponto. Tem outras questões, mas para hoje, esse ponto me ajuda. Às vezes, Pai, eu não mudo porque eu ainda gosto disso. Tu sabes. Mas eu sei que me faz mal, mas ainda não consegui sair desse ciclo de ter consciência de que não é bom, mas de gostar do que faço. Me ajuda a superar isso. Eu vou passar então agora alguns meses
todos os dias conversando com você sobre apenas esse ponto, já que eu tenho a eternidade para desenvolver todos os meus potenciais. Nos próximos meses, todos os dias, a qualquer momento, caminhando, lavando louça, dirigindo, na academia, varrendo a casa, no que eu fizer, eu entrarei em diálogo, me entregarei a ti e conversarei contigo sobre este ponto, até que eu consiga apaziguar minha alma. Obrigado por teu amor infinito, pelo teu toque de Pai, pela tua compreensão, pelo perdão que tu já me deste de tudo que eu fiz e que tu já me dás de tudo que eu um dia ainda farei, porque apenas sou uma criança aprendendo a andar e aprendendo a falar. Obrigado pela comemoração que demanda do teu coração para cada vez que eu simplesmente consigo falar melhor, consigo andar mais reto. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Aguentou hoje, né? Mas a gente tem que ter um intervalo. A gente volta para o Papai do Céu daqui a pouco. Nós pedimos aos pais, por favor,